Professora Daniela Antonello mais uma vez e sejam bem-vindos à nossa videoaula da semana. Na aula de hoje vamos trabalhar o gráfico das funções quadráticas, os gráficos das funções polinomiais do segundo grau. Então, pegue seu material didático e vem comigo. Podemos analisar o comportamento de uma função quadrática através da observação do seu gráfico, que pode ser construído com base em uma tabela. Então vamos observar a construção do gráfico da função y igual x ao quadrado. Para preencher essa tabela, vamos substituir os valores de x, obtendo então os valores respectivos para y. Vamos lá? Se eu falar que o x vale menos 2, então o y é igual a menos 2 ao quadrado, que é igual a 4. Para x igual a menos 1, então eu tenho y igual a menos 1 ao quadrado, que será igual a 1. Se eu trocar o x por 0, 0 ao quadrado é igual a 0, então o y vale 0. Para x igual a 1, então o y será 1 ao quadrado, que vai ser igual a 1. E se eu trocar o x por 2, o y então será 2 ao quadrado, que vai me dar o valor 4. Assim, eu consegui 5 pares ordenados. O primeiro par ordenado é o menos 2 e o 4. O segundo, menos 1 e 1. O terceiro, 0 e 0. O quarto ponto, 1 e 1. E o último ponto, 2 e 4. Agora, eu represento esses 5 pontos no plano cartesiano. Devemos ligar esses pontos. Perceba que a figura da esquerda está incorreta. Por quê? Porque eu não posso fazer essa ligação utilizando a régua. Os pontos não podem ser segmentos de retas. Por isso, a figura da direita é a figura correta para a representação do gráfico dessa função. Os pontos devem ser ligados por curvas e assim vão formar a parábola, que é a representação gráfica para uma função quadrática. O gráfico de uma função quadrática é uma curva chamada de parábola. Essa curva tem um eixo de simetria. O ponto no qual o eixo de simetria e a parábola se cruzam é chamado de vértice dessa parábola. Observe na parábola construída que os pontos 1 e 1 e menos 1 e 1 são simétricos em relação ao eixo y e estão distantes uma unidade desse eixo. Já os pontos 2 e 4 e menos 2 e 4 também são simétricos em relação ao eixo y, mas estão distantes 2 unidades desse eixo. O eixo de simetria do gráfico de y igual a x quadrado é o eixo y, também chamado de eixo das ordenadas, pois a parábola está espelhada em relação ao eixo y. Observe no gráfico que o eixo de simetria intercepta a parábola no ponto 0, 0. Esse ponto 0, 0 é o vértice da parábola. Vamos agora determinar a média aritmética das abscissas dos pontos 1 e 1 e menos 1 e 1 e entre as abscissas dos pontos menos 2 e 4 e 2 e 4. Então, a média aritmética primeiro das abscissas dos pontos 1 e 1 e menos 1 e 1. Então, vamos lá, vou pegar a coordenada x desses dois pontos e vou fazer a média aritmética. Então, 1 com menos 1 dá 0. E 0 dividido por 2 continua sendo 0. Agora, a média aritmética das abscissas dos pontos menos 2 e 4 e 2 e 4. Então, eu vou somar menos 2 com mais 2, também dá 0, e 0 dividido por 2 também é 0. Assim, eu descobri que o vértice é exatamente esse ponto de coordenadas 0, 0. Perceba que há alguns pontos notáveis no gráfico de uma função quadrática. São eles o seu vértice e os pontos de intersecção com o eixo das abscissas, o eixo x, e também com o eixo das ordenadas, o nosso eixo y.
No exemplo anterior, o gráfico foi construído baseando-se numa tabela pré-elaborada com esses pontos notáveis. Agora vamos construir o gráfico calculando esses pontos. A primeira função, y é igual a x² menos 4x mais 3. Primeiro, você vai determinar os pontos em que a parábola intersecta o eixo x, ou seja, vamos descobrir as raízes para essa equação do segundo grau. Sendo assim, nós temos a equação x² menos 4x mais 3 igual a 0. Vou aplicar delta, então eu sei que nessa equação o a é igual a 1, o b é igual a menos 4 e o c é igual a 3. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Então eu tenho delta é igual a menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes o c, que é 3. Logo, eu tenho delta igual a 16 menos 12. E assim, o meu delta vale 4. Para a segunda parte da resolução dessa equação de segundo grau, eu tenho que x é igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta dividido por 2a. Então, o x será igual a menos o menos 4 mais ou menos a raiz quadrada do delta, que é 4, dividido por 2 vezes 1. Então, eu tenho x igual a mais 4 mais ou menos 2 dividido por 2. E aí eu tenho x1 igual 4 mais 2, 6. 6 dividido por 2, 3. E x2, 4 menos 2 é igual a 2. E 2 dividido por 2, 1. Então, os pontos onde a parábola intersecta o eixo x são 1 e 0 e 3 e 0. Agora, determine o ponto onde a parábola intersecta o eixo y. Esse ponto vai ser agora para x igual a 0. Então, eu tenho lá y igual a 0 ao quadrado, menos 4 vezes 0, mais 3. E assim eu descubro que o valor do y é 3. Logo, esse ponto será 0 para x e 3 para y. Determine a abscissa do vértice realizando a média aritmética das duas abscissas dos pontos que nós encontramos quando descobrimos onde a parábola intersecta o eixo x. Então, esses pontos são 1 e 0, 3 e 0. Suas abscissas, 1 e 3. Então, a média aritmética, 1 mais 3 é igual a 4 e 4 dividido por 2 é igual a 2. Então, a abscissa do vértice é igual a 2. E agora, para determinar a ordenada do vértice, basta que eu substitua esse valor 2 encontrado na função. Então, vamos lá. Y será igual a 2 ao quadrado menos 4 vezes 2 mais 3. 2 ao quadrado é 4, menos 4 vezes 2 é menos 8, mais 3. Então, 4 menos 8 dá menos 4 e menos 4 mais 3 é igual a menos 1. Então, a ordenada do vértice é igual a menos 1. Portanto, o vértice é o ponto 2 e menos 1. Agora que eu já tenho esses pontos, eu posso construir o gráfico da minha função. Então, vamos lá. Localizando, temos o vértice 2 e 1. Os dois pontos que intersectam o eixo x é 1 e 0, 3 e 0. E o ponto que intersecta o eixo y é o ponto 0 e 3. Observando esse gráfico que nós acabamos de construir, eu te pergunto, qual é o sinal do coeficiente do x ao quadrado, dessa função quadrática? E você consegue perceber que o coeficiente do x² é o a, e o a aqui vale 1. Portanto, esse sinal é positivo. E eu te pergunto também, a concavidade dessa parábola que nós acabamos de desenhar está voltada para cima ou para baixo? E você observa
que essa concavidade está voltada para cima. Vamos a um segundo exemplo. Temos agora a função y igual a menos x² mais 2x mais 3. E eu quero saber agora, quais são os pontos que essa parábola intersecta o eixo x? Então, para intersectar o eixo x, o seu y tem que ser igual a zero. Então, vamos fazer menos x² mais 2x mais 3 igual a zero. E assim ficamos com uma equação do segundo grau. Vamos determinar, então, as suas raízes utilizando a fórmula resolutiva, que chamamos de fórmula de Bhaskara. Então, vamos achar o delta primeiro. Sabemos que o a é menos 1, que o b é igual a 2 e que o c é igual a 3. Então, temos b² menos 4 vezes o a vezes o c. Então, o delta vai ficar 2² menos 4 vezes o menos 1 vezes o 3. Então, 2², 4. Menos 4 vezes menos 1, mais 4. Que vezes o 3 vai ser igual a 12. Logo, o delta é 4 mais 12, portanto, 16. Continuando, temos agora que x é igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada do delta dividido por 2a. Então, o x é igual a menos 2 mais ou menos a raiz quadrada de 16 dividido por 2 vezes menos 1. Logo, o x é igual a menos 2 mais ou menos 4 dividido por menos 2. x1, menos 2 mais 4 dividido por menos 2. 4 menos 2, 2 positivo. E 2 dividido por menos 2 vai te dar menos 1. x2, menos 2 menos 4 te dá menos 6 e dividido por menos 2, a resposta é 3 positivo. Portanto, esses dois pontos que nós estamos procurando são menos 1 e 0 e 3 e 0. Agora, eu quero saber qual é o ponto que essa parábola intersecta o eixo y. Então, agora é o contrário. Quem tem que ser igual a zero é o x. Então, substituindo nessa função o x por zero, menos o zero ao quadrado, continua sendo zero, mais 2 vezes zero também é zero, e ficou então o mais 3. Portanto, se o x é zero, o y será igual a 3. Então, esse ponto é 0 e 3. Mais uma vez, vamos determinar a abscissa do vértice, realizando a média aritmética das abscissas dos pontos menos 1 e 0 e 3 e 0. Então, vamos lá? Menos 1 com mais 3 te dá 2. 2 dividido por 2, a resposta é 1. Então, a abscissa do vértice é 1. Agora, para determinar a ordenada do vértice, eu pego esse valor da abscissa e substituo na função. Então, para descobrir o y do vértice, eu vou pegar menos 1 elevado ao quadrado, mais 2 vezes 1, mais 3. Então, menos o 1 ao quadrado é 1. Só que eu quero menos 1. 2 vezes o 1 é 2, mais 3. Então, eu tenho menos 1 com mais 2 dá 1. E 1 mais 3, portanto, o valor do y do vértice é 4. Logo, o vértice é o ponto cujas coordenadas são 1 e 4. Vamos construir, então, o gráfico dessa função. Primeiro, localizando os dois pontos onde a parábola intersecta o eixo x. Então, menos 1 e 0, 3 e 0. Agora, localizamos o ponto onde a parábola intersecta o eixo y. É no ponto 0, 3. E, por fim, localizamos o ponto que corresponde ao vértice 1 e 4. Agora, observando esse gráfico que nós acabamos de construir, eu te pergunto, qual é o sinal do coeficiente de x² nessa função? E você com certeza já percebeu que o a, que é o coeficiente do x², ele vale menos 1. Logo, o seu sinal é negativo. E essa parábola que nós acabamos de traçar, ela possui concavidade voltada para cima ou voltada para baixo. E você também já consegue perceber
que a concavidade está para baixo. Então, nós podemos, analisando a concavidade da parábola para uma equação do tipo y é igual a ax² mais bx mais c, temos o seguinte: se o a for positivo, ou seja, se ele for maior do que zero, nós percebemos que a concavidade da parábola vai ser voltada para cima. Mas se o a for menor do que zero, ou seja, se ele for negativo, nós visualizamos que a concavidade da parábola vai ser voltada para baixo. Em uma função quadrática, y é igual a ax² mais bx mais c, com a diferente de zero, denomina-se zero da função ou raiz da função o número real x em que y é igual a zero. Graficamente, os zeros da função quadrática são as abscissas dos pontos onde a parábola intersecta o eixo x. Do mesmo modo em que uma equação de segundo grau pode possuir duas raízes reais e distintas, duas raízes reais e iguais, ou não obter raízes reais, conforme o valor do discriminante do delta lá, b² menos 4ac, para uma função quadrática y é igual a ax² mais bx mais c, também temos as seguintes possibilidades. Se o delta for maior do que zero, a função admite duas raízes reais e distintas. Para o delta igual a zero, a função admite duas raízes reais e iguais, ou ainda podemos dizer uma única raiz. E se o delta for menor do que zero, a função não admite raízes reais. Podemos observar também que o ponto onde a parábola de uma função y é igual a ax² mais bx mais c intersecta o eixo y é o ponto onde a abscissa é zero. Para determinar a ordenada desse ponto, basta substituir o x por zero na equação. Assim, o gráfico de uma função quadrática intersecta o eixo y no ponto de coordenadas 0 e c. Veja que a função quadrática f de x igual a x² menos 4x mais 5 não admite raízes reais. Então, para descobrir as suas raízes, colocamos essa função igual a zero. Então, eu tenho x² menos 4x mais 5 igual a zero. E aí, aplicando a fórmula resolutiva, temos que o delta é igual a b² menos 4ac. Portanto, como o a é igual a 1, o b é igual a menos 4 e o c é igual a 5, temos menos 4 ao quadrado, menos o 4, que multiplica o a, que é 1, que multiplica o c, que é 5. Logo, o delta é igual a 16 menos 20. Portanto, o delta é igual a menos 4. E se o delta for negativo, a parábola não vai intersectar o eixo x. O gráfico dessa função não intersecta o eixo x, porque não temos raízes reais. Mas essa parábola intersecta o eixo y no ponto 0 e 5. Como essa função não admite raízes reais, nós não conseguimos calcular a abscissa do vértice, pois não podemos fazer a média aritmética entre suas raízes, já que não possuímos esses valores. Assim, para determinar a abscissa do vértice, vamos usar a expressão x do vértice é igual a menos b dividido por 2a. E para obter a ordenada do vértice, vamos substituir o valor encontrado do x do vértice na função. Então, vamos primeiro calcular a abscissa. Então, temos lá x do vértice igual a menos b sobre 2a. Então, eu tenho menos o menos 4 dividido por 2 vezes 1. Então, eu vou ficar com 4 dividido por 2, que é igual a 2. Agora, substituindo o 2 na função, então temos que o y do vértice será 2 ao quadrado menos 4 vezes 2 mais 5. Então, 2 ao quadrado, 4. Menos 4 vezes 2, menos 8. Repetimos o mais 5. Então, 4 menos 8, menos 4. E menos 4 mais 5, o y do vértice é igual a 1. Portanto, o vértice dessa parábola é 2
e 1. Pessoal, chegamos ao final de mais uma videoaula, mas lembrem-se, a semana ainda não acabou. Temos a nossa aula de resolução e eu te espero lá para você aplicar todos os conhecimentos que você aprendeu hoje. Um grande abraço, se cuidem, fiquem bem e até a aula de resolução.